da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. O que quer dizer tudo isso aqui? Isso é o conceito de licitação, que ela tem que ter os princípios básicos da legalidade. Uma licitação não pode existir se ela é ilegal. Ela tem que ser impessoal, tem que favorecer a todos. Ela tem que ter moral, ela tem que ser igual. Esse é o conceito perante a administração, que a gente pode traduzir num conceito que a gente desenvolveu, nós, que nada mais é que o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, com os objetivos de as compras de produtos e serviços de qualquer natureza, alienações, concessões, permissões e locações que serão contratados com os terceiros. Nada mais é do que isso, só que respeitando uma lei federal com princípios básicos aí para ela seguir. A gente tem um amparo legal nas licitações que foge um pouco da lei de licitações. Então, esse amparo legal, ele está calgado também na Constituição Federal. O que vocês entendem como Constituição Federal? É alguma coisa que defende também o cidadão, a pessoa. Logicamente, ela também vai amparar a parte pública, também a parte de fornecedor. Então, ambos têm direitos e deveres nesse aspecto, tá? Então, eu vou dizer um pouquinho de algumas coisas que, dentro da Constituição, a gente pode tomar como exemplo para situações mais adversas do nosso cotidiano. Então, aqui. Dentro da Constituição, a gente tem o artigo 22, que diz o quê? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo, empresas sob seu controle. O que eles estão querendo dizer aqui na Constituição? Eles estão querendo dizer que nada pode ser comprado sem licitação e nenhum tipo de empresa que tenha verba pública ou administração pública no meio. Então, se vocês têm um caso de algum órgão que compra sem licitação, leia-se que dispensa a licitação, é uma modalidade de licitação, tá? Que usaram verba pública para tentar comprar algum tipo de produto sem passar por um processo licitatório, isso dá exoneração de cargo. Isso está na Constituição. Só que muitas vezes a gente não sabe como agir nesses casos, porque a gente não tem essa informação. E vou dizer mais, muitos advogados também não têm, viu? O processo licitatório não requer labor jurídico. Ele quer entendimento. Entendimento, você tem que saber dissertar bem dos fatos. E muitas vezes um advogado, por mais que ele saiba, ele não se especializa naquele segmento. Então, assim, qualquer pessoa que tiver numa licitação, que tiver conhecimento disso, exonera um cargo de um funcionário público por comprar de forma errada. Entenderam até aí? Constituição Federal, artigo 37. Administração pública direta e indireta fundacional de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, isso está na Constituição, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também é o seguinte. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições entre todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Isso é o que está na Constituição. É muito fácil a gente ouvir as pessoas vêm dizendo, pô, eu não participo mais de licitação porque eu nunca recebo. Cara, está na Constituição que o órgão tem a obrigação de pagamento. Se ele não está te pagando, o que tu tem que conhecer? Ao menos os teus direitos e deveres dele. Em cima disso, qualquer pessoa que faz, uma pessoa física, com direito de cidadão, que faz uma denúncia para o Ministério Público de uma licitação que não está recebendo há 1 ano, e ela, como pessoa física, faz aquela denúncia, o Ministério Público cai direto, porque uma pessoa física, ela não tem interesse no negócio, ela está representando a opinião pública. Então, nesses casos, a gente tem várias ferramentas que pode invocar. Então, a obrigação de pagamento é uma coisa que está garantida na Constituição Federal em qualquer processo licitatório, que não tem nada a ver com a Lei 8666. Mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Artigo 37. Vamos agora para o 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Algum tempo atrás, antes da Lei 8666, os serviços públicos muitas vezes não precisavam ser listados. Hoje nem eles fogem. O que é serviço público? Uma faxineira que tinha dentro de um tribunal, ela não precisava ser listada. Hoje precisa. Não adianta o tribunal querer contratar. Ela tem que listar para as empresas que prestam serviço de limpeza. Então, também entra aqui. E a Constituição prevê que o órgão faça isso. Aqui eu vou entrar agora em umas telas que são as modalidades de licitação. Isso aqui são as formas que o governo tem de comprar com os fornecedores, ou seja, com os licitantes. A partir daqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper, pode tirar, que eu vou saber esclarecer também. Modalidades de pregões. Aqui a gente tem duas modalidades de pregões no qual a União pode comprar. Pregão eletrônico e presencial. Dentro do pregão eletrônico, a gente vai ter a Lei 8666, que rege ele, o Decreto 3.555, que só rege a parte de pregão eletrônico, e a Lei 10.520. Do presencial, a gente vai ter também a Lei 8666, vai ter a Lei 10.520 também e o Decreto 5.450, que rege somente sobre pregão presencial. A diferença dos dois é que um decreto é só para eletrônico e outro decreto é só para presencial. Aqui está todas as perguntas que muita gente que entra dentro do mundo licitatório tem para fazer e não sabe. E muitas vezes essas perguntas ficam sem resposta. Prazo de pagamento de um órgão, até quando que um órgão pode pagar? Qual o meu prazo de entrega? Se eu tenho prazo de entrega no máximo de 30 dias e se eu preciso de mais 30 para entregar, eu sou penalizado? Tudo isso está dentro dessas leis que regem isso. Eu vou dizer mais, muitas coisas são a favor do órgão público, mas muitas a favor do fornecedor também. Então hoje, se um órgão público disser, ó, tem 30 dias para entregar, se tu não respeitar isso, tu vai ser multado, tu vai sofrer as sanções da lei e tu vai poder ter uma idoneidade. Mentira. Se eu tenho um prazo de entrega de 30 dias, eu contratei um fornecedor de fora e ele demora 40 para importar, isso é um fato superveniente. Ele não é culpa do fornecedor. Então, o que eu tenho que fazer é a obrigação de avisar a administração pública 3 dias antes do final do meu prazo, no mínimo. E se eu sou uma pessoa esperta, eu vou avisar nos 10 primeiros dias. E aí, eu tenho, por lei, o direito de pedir uma prorrogação de entrega. Então, o que vai acontecer? O órgão vai multar? Vai. Mas se tu não souber o que fazer. Tu pode pedir isso, é de direito. E nenhum órgão nega esse direito de um licitante. Outras modalidades que a gente tem de compras são a dispensa de licitação, a carta convite, a tomada de preços, a concorrência, concurso, leilão e inegibilidade. Concurso e leilão também são formas de licitar, tá? Aqui eu vou explicar um pouquinho cada uma delas, sendo o máximo sucinto possível. Então, passando aqui para a dispensa de licitação. A dispensa de licitação, embora muitas pessoas achem que não, é uma forma de licitação. É uma forma de licitação que não faz uso de todo o processo burocrático que gera um tipo de uma modalidade de compra. Então a gente vai ter o que ali? Segundo a Lei 8666, de 93, o artigo 24, ela define dispensa de licitação como sendo um processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública, devidamente motivada. O que significa isso? Se o órgão público não motiva o pedido dele para não estar usando uma forma de compra normal, uma dispensa de licitação, duas coisas acontecem. Ou ele não recebe a verba que ele tem para comprar aquele produto, que no caso de licitações, eu vou explicar depois para vocês, é até R$8.000.